Cheias de obediência. Devocional 1. A chamada de Deus foi só para Jonas? Vamos meditar nos primeiros versículos do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus, ao longo de toda a história, tem chamado pessoas para cumprirem os seus propósitos e participarem ativamente dos seus planos. Ele chamou Abraão para ser bênção para as nações, Moisés para libertar o seu povo, Esther para prover escape e livramento. Também Neemias para reconstruir, Ruth para ajudar e socorrer, Débora para julgar, liderar, Davi para guerrear, para reinar, Abigail para pacificar, Elias para profetizar, Maria para maternar, Paulo para ensinar, pregar, implantar igrejas. E cada chamado foi único, direcionado e perfeitamente alinhado ao plano soberano de Deus para aquele tempo e contexto. Todos esses homens e mulheres foram chamados com vocações distintas. Não existe um chamado mais elevado ou mais espiritual do que o outro. Cada um viveu aquilo para o qual foi convocado. E assim glorificou a Deus. Todos eles eram humanos, limitados e pecadores como nós. O valor das suas histórias não estão nas suas capacidades naturais, mas na operação sobrenatural do Espírito Santo, que os capacitou a viver aquilo que humanamente eles não seriam capazes de sustentar sozinhos. Durante os dias que estaremos aqui, juntas, cheias de obediência, vamos caminhar refletindo sobre a obediência à chamada de Deus para as nossas vidas. É fundamental compreender que existe uma chamada que é comum para todas nós. No Evangelho segundo Marcos, Jesus declara: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Anunciar as boas novas da salvação é um chamado universal, parte essencial da identidade de todo discípulo de Cristo. No entanto, a forma como esse anúncio se manifesta está diretamente ligada à nossa vocação. O Espírito que atua em nós é o mesmo, mas a sua manifestação é diversa. E glória a Deus por isso, porque você é única e o propósito que Deus confiou à sua vida também é único, minha irmã. Ninguém pode fazer aquilo que você nasceu para fazer. E por essa razão se torna tão importante buscar e discernir a vontade de Deus para a sua vida de uma maneira específica, de uma maneira responsável e intencional. Alguns direcionamentos práticos aqui podem nos ajudar nesse processo. Primeiro deles, observe aquilo que você ama. Deus formou você em cada detalhe. As suas inclinações, os seus interesses e gostos fazem parte dessa criação intencional de Deus. Eles revelam pistas importantes sobre a sua vocação. Deus não planejou o chamado como um fardo insuportável. Embora não seja isento de desafios, mas sempre há uma medida de alegria, de satisfação em cumprir aquilo para o qual nós fomos criadas. O segundo ponto que é importante observar. Observe aquilo que você odeia. Sim, aquilo que aflige o seu coração, o que desperta a sua indignação santa, sabe? Aquilo que move dentro de você um problema do mundo que você sente que precisa ser enfrentado. Muitas vezes Deus revela a nossa área de atuação justamente por meio dessas inquietações. E além disso, reflita também sobre os dons que você recebeu. Porque todos nós fomos agraciados com dons espirituais para tornar Deus conhecido. Você consegue reconhecer os seus? Você tem usado aquilo que você recebeu? Talvez você possa perguntar a pessoas próximas quais dons que elas percebem em você. E medite nos textos bíblicos que falam sobre esse tema. Vou deixar alguns aqui. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Romanos, capítulo 12, dos versos 6 a 8.
Mateus, capítulo 5, 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 10 e 11. Efésios 4, versículos 11 e 12. Tire um tempo para meditar nesses textos, para estudá-los. E por fim, considere a sua área de atuação. Nem todo chamado vai se manifestar dentro do templo. Se o objetivo de Deus é tornar conhecida a sua salvação no mundo, Ele convoca muitas pessoas para fora das quatro paredes da igreja. E aquilo que desenvolvemos fora é tão espiritual quanto o que realizamos dentro. Não existe separação entre sagrado e profano. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Seja na família, na religião, na educação, no governo, na mídia, nas artes ou na economia. E aí, qual que é a sua missão? Você está pronta para cumpri-la? Vamos meditar no capítulo 1 do livro de Jonas. E sublinhe tudo o que você se identifica com ele. Cruze o perfil de Jonas com o seu próprio perfil. Há algo em comum? E o que você fará a respeito? Existe algum dom ou talento que precisa ser desenterrado? Alguma missão que você fugiu recentemente? Ou talvez já há tanto tempo ouviu um chamado de Deus que até se esqueceu? O que o Espírito Santo está fazendo você se lembrar hoje? Pois é, minhas irmãs, essa jornada devocional vai mexer muito com o nosso coração. E eu queria deixar algumas perguntas de reflexão para você. De que forma eu tenho vivido o chamado universal de anunciar o Evangelho no meu contexto atual? Quais sinais Deus já me deu sobre a minha vocação que eu tenho ignorado ou adiado? Em que área da minha vida eu preciso dar um passo concreto de obediência hoje? Nós temos muito conteúdo para conversar com o Senhor em oração e eu sugiro que você tire um tempo para fazer isso. Vamos orar juntas? Amado Deus e Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz com clareza. Alinha o nosso coração à Tua vontade. Nos cura, Senhor, dos nossos medos. Nos ajude com as nossas vulnerabilidades, com as nossas inseguranças, tantas coisas que nos impedem de Te obedecer plenamente, de viver essa maravilhosa graça do Senhor, de cooperar contigo na Tua missão. Desenterra dons, restaura propósitos e fortalece a nossa fé durante esse tempo. Que esta seja uma jornada que mude as nossas vidas, para que realmente possamos declarar que somos mulheres obedientes a Ti. Ensina-nos a obedecer com alegria, no tempo e no lugar que Tu determinaste para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.